O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nesse mês dedicado à Bíblia, há uma maior atenção nossa para com a palavra divina. Nós somos conduzidos no conhecimento do mistério de Cristo através do evangelista São Lucas. Sabemos que, diferentemente de São Mateus, embora com a mesma finalidade, São Lucas apresenta Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, para os pagãos, ou seja, para todos os povos que não descendiam de Israel. Pelo contrário, que eram por isso mesmo rechaçados, por isso mesmo considerados indignos, porque não eram ou não seriam herdeiros das promessas. E é por isso que o Evangelho de São Lucas apresenta Jesus misericordioso, que caminha pelo meio das multidões, que acolhe os pecadores e todos aqueles que estejam em situação desfavorável. É o Evangelho da misericórdia do Senhor, o Evangelho do acolhimento. Por isso, desde a antiguidade, São Lucas foi considerado o escritor da mansidão de Jesus, porque ele fica nesta atitude de receber e acolher, digamos, o resto, aqueles a que ninguém dava importância. É por isso que, iniciando aqui o capítulo 6, é apresentado agora a esses discípulos não só a felicidade da condição em que se encontram, por isso começa dizendo bem-aventurados, que quer dizer felizes, mas também aquilo que não falta na vida do discípulo do Senhor. O quê? A perseguição, sofrimento, a cruz. Porque, como Jesus, todo discípulo é chamado a ser sinal de contradição. Por isso, em seguida, exatamente as bem-aventuranças vêm justamente a lembrança do martírio. Bem-aventurados quando vos odiarem, insultarem, expulsarem, amaldiçoarem o vosso nome, o quê? Por qualquer bobagem? Por qualquer fuxico? Não, somente se for por causa do Filho do Homem. Portanto,
fazendo uma alusão ao testemunho explícito de Jesus. Do contrário, também é verdadeiro. Se porventura não existe a perseguição, a contradição, então não somos autênticos discípulos, como Jesus mesmo lembra já no fim: ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados tratavam os falsos profetas. Portanto, ao discípulo, a consciência, a tomada de consciência. Tá bem, vamos acolher Jesus, Ele vem ao nosso encontro, vamos abraçá-lo assim como Ele nos abraça, mas não esqueçamos que a vivência e o testemunho implicam a cruz de Jesus. Aliás, o Papa Francisco lembra, não é isso? Que se a Igreja perde o sentido da cruz, ela perde o sentido da sua pertença exclusiva a Cristo. E ela então se torna mundana. Diríamos o mesmo para qualquer discípulo, qualquer um de nós. Se não temos o sentido da cruz, da superação, da luta, da ascese, nós nos tornamos mundanos. Ou seja, passamos a viver em função daquilo que o mundo tem, que o mundo oferece, que o mundo dá. E nos nossos tempos, sabemos, o mundo nos oferece tanta coisa. Uma ótima ocasião para então nos renovarmos na consciência disso. O seguimento de Jesus terá as mesmas exigências, hoje como ontem. E o discípulo do Senhor deve também saber a condição de vida que ele escolhe, pela qual ele opta. Nós sabemos que, conforme Jesus mesmo, só existem 2 estados de vida para o batizado, para o cristão. Quais são esses 2 estados de vida? O de solteiro e o de casado. Tudo aquilo que vai além disso não faz parte do projeto de Cristo, portanto, não está no plano de Deus. Por exemplo, homem casar com homem, mulher casar com mulher, um homem ter 10 mulheres, ou menos que sejam de 10, ou a mulher ter 5 maridos, tudo isso não está incluído no plano de Deus, não vem de Deus. E nem uniões ilegítimas também estão no plano de Deus. Portanto, o casado ou solteiro, não pode um discípulo pretender levar vida dupla, ou como as pessoas simples dizem, ficar solteiro, mas ficar tico-tico no fubá. Quer dizer, assim, disponível. Esse não é um estilo de vida do cristão. Ou ele casa, ou ele permanece solteiro. E a propósito desta exigência, que o discípulo deve saber, São Paulo então diz: olha, que dizer? Não sei o que dizer direito. Cada macaco no seu galho, tá? Os que ficam solteiros, tá bom, se ocupem disso, porque pelo menos ficam sozinhos, o coração fica inteiro. E se quiserem se dedicar ao Senhor, fiquem em paz. Os casados, porém, permaneçam casados, cumpram os seus deveres, mas saibam que têm os ciúmes, que têm os compromissos financeiros, saibam que têm os desencontros de ideias, sabe que tem as brigas, sabe que tem 1.500 outras preocupações que são próprias da vida de quem é casado. Qual é o melhor estado de vida? O Espírito Santo, nos ajudando no discernimento, diz ao nosso coração. Cada um conhecendo a sua verdade, cada um conhecendo os dons com que Deus lhe dotou e os que não dotou, poderá então tomar a sua decisão. E tudo isso sem esquecer a presença da cruz de Jesus, para que então a nossa vida possa ser na direção do Cristo, no abraço do Cristo, iluminada pela sua palavra, que nos liberta e nos salva. Vamos, irmãos e irmãs, fazer um instante de silêncio,
a fim de que alguma coisa disso tudo possa ficar em nós.